Olá, pessoal. Eu me chamo Érica Paula E eu, Luara. e estamos aqui em mais um podcast Saúde Entre Nós. E hoje o nosso bate-papo é sobre o Novembro Azul, que é um movimento de conscientização a respeito do câncer de próstata. E para esse bate-papo hoje, nós temos o urologista Dr. Marcelo Franco. Seja bem-vindo, doutor. Obrigado, meninas. É um prazer estar aqui, né? Tentando orientar os homens de uma maneira geral a se cuidarem melhor. Bacana. Doutor, você é formado há quanto tempo? Então, Pouco tempo? Me formei em 2000, né? Então é fácil contar. 24 anos. Me especializei no Hospital Naval Marcílio Dias, né? Sou da Marinha. Opa! Acabei de me formar e já fui para a Marinha, então estou lá também há 24 anos. Bacana. E é isso. Fazendo urologia desde então, Urologia por amor? por amor. Complicado o urologista falar isso. Sim, sim. Eu entendo que o urologista ele vai ter bastante piadinhas, né? Muito. Faz parte. Né? Não tem como Faz fugir. parte. Não tem como, né? Apenas um toque, olha ele. Isso. Já pediram para ver o tamanho do seu dedo, sua mão, alguma coisa assim? Sério? Todo dia. Todo dia tem paciente que entra no consultório e deixa eu ver a mão do doutor. Oh, meu Deus. Faz parte. Eu acredito, doutor. Então já vai a primeira pergunta. Esse temido toque, qual é a importância? Porque quando a gente fala de Novembro Azul, todo mundo liga Novembro Azul com toque. Certo. Não liga com outra coisa, com laboratório, nada. Novembro Azul, eles sempre chegam, mudam a postura deles. O homem muda a postura dele. Quando a gente fala do Novembro Azul. Então, fala aí a importância desse toque. Tem que ter esse toque ou não? Como é que faz? Assim, já foi mais indicado, né? Então, ao longo dos anos, antigamente, a partir dos 50, todo homem tinha que fazer o toque, né? Hoje em dia, assim, se tiver com o PSA abaixo, né? Se não tiver uma história familiar, se fizer o acompanhamento certinho, não vai precisar toda vez fazer o toque. Mas é um exame importante, é um exame físico, não tem custo, né? Sim. E rápido. Então, assim, um exame que a gente pode fazer em 5 segundos e salvar a vida de muita pessoa. É um exame fundamental para um diagnóstico mais preciso quando necessário. Bacana. E como o senhor lida com esse medo? Aí o senhor vai vir com a primeira orientação. Pode ser que ele possa ser que na consulta ele vai receber o toque ou não. Assim, na verdade, o medo é mais o medo da situação, né? Não é o medo do toque. Quando o paciente vê que o toque é necessário para um diagnóstico, a gente explica para ele que o toque é um exame que pode salvar a vida dele, né? Um diagnóstico mais precoce, a gente não tem dificuldade, não. Isso com acesso à informação, né? A internet facilitou muito isso também, é verdade. Né? As pessoas têm mais acesso à informação e conseguem ter um discernimento melhor. Sim, esse monstro não é tão grande, é um monstro que nós acabamos criando. Acho que também a encarnação, a zoeira. E vai né? muito da relação médico-paciente, né? Que é muito verdade. importante. Então, assim, se o paciente entra no consultório, tem confiança do médico, né? Vê que você está fazendo um trabalho sério, você está ali para cuidar dele, né? E não para julgar se ele vai ser mais homem ou menos homens fazendo toque. A coisa flui melhor. Bacana. Doutor, e qual é a importância do urologista nessa campanha? Ele que direciona tudo, né? Ele que examina o homem, ele que conversa com o paciente, ele é o ponto central da campanha. O papel do urologista é fundamental, né? Então, você disseminar, né, a cultura da prevenção é fundamental para as pessoas terem uma vida mais saudável.
Não precisa ter medo de se cuidar, né? De jeito nenhum, ao contrário. Né? Bacana. Eu brinco com os pacientes que, assim, nosso bem mais precioso é a nossa saúde, né? Verdade. Se a gente não tiver saúde, a gente não tem como trabalhar, como ficar com a família, né? É verdade. Tem que se cuidar. Muito bom. Doutor, e a partir de qual idade, porque a gente recebe muitas essas perguntas, a partir de qual idade é o ideal que o homem vai? A gente fala 40, uns falam 40, outros falam 50, cada um tem uma idade ou depende do histórico familiar, como é tratado? As duas coisas, né? Quem não tem um histórico familiar de câncer de próstata, histórico familiar o que que é? É pai, avô, né? Uma linha direta, não é primo, sobrinho, pai e avô. Quem tem uma história familiar direta de câncer de próstata, a partir dos 45 anos. Sim. E quem não tem, a partir dos 50 anos. Então tem uma pessoa lá em casa, daqui a pouco vai também. É isso aí. Doutor, e o que é realmente o câncer da próstata? É um câncer, né, uma neoplasia maligna, né, que acomete a próstata. Que quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de sobrevida, né? Então, ser diagnosticado precocemente tem quase 90% de chances de ser curado, às vezes mais de 90% de chance. Então, um câncer, a palavra câncer já gera um medo, né? Sim. Um receio de pensar logo em quimioterapia, radioterapia, cirurgia. E o câncer de próstata é um câncer que, assim, diagnosticado precocemente, você pode não fazer nada, só acompanhar, né? Dependendo do paciente, do histórico do paciente. E aí, no momento que você vê que ele vai aumentar ou se desenvolver mais, você intervir. Né? A gente chama de vigilância ativa. Né? Então, você ser menos agressivo possível. O câncer de próstata, quando diagnosticado precocemente, ele também tende a não ser tão agressivo. Né? Então, ele dá esse tempo para a gente acompanhar e intervir no momento certo. E vai tratando de uma maneira mais tranquila, Isso. né? Claro que isso não é para todos os pacientes, né? Os pacientes em grupo de risco, né? O paciente negro, né? Que é um fator de risco importante, de agressividade. A gente tem que acompanhar mais de perto e, às vezes, normalmente, intervir mais precocemente. Bacana. Doutor, quais os fatores de risco que podem aumentar as chances de desenvolver um câncer da próstata? A raça, né? A raça. Prevalente é tabagismo, né? A falta de atividade física, saúde em geral, né? Então, assim, a pessoa que se cuida, que faz os exames preventivos, que tende a fazer os exames rotineiramente, tende a ter um diagnóstico mais precoce e a orientar melhor também o paciente. Doutor, e tem algum sintoma, alguma coisa que nos acenda aquele botão de alerta? Esse é o grande porém, né? Porque todo mundo fica esperando alguma coisa. E não tem. Verdade. Então, o sintoma prostático, ele é da hiperplasia benigna da próstata. Então, leva a sintomas urinários. Mas fica todo mundo esperando ter algum sintoma urinário, achando... Às vezes já está com problema, mas não teve esse sinal aí. Para se prevenir, não é isso, né? Câncer de próstata, quando chega a dar algum sintoma relacionado ao câncer, ele já está mais avançado do que a gente deveria combater. Então, assim, quanto antes, melhor. Então, pode esperar sintoma. Ele não dá sintoma, né? Ele é uma alteração celular da próstata. E quando sai da próstata, ele pode os ossos, né? Começa a dar sintoma. E aí começa... normalmente a gente já perde um time importante para o tratamento. Já seja um risco maior, né? Com certeza. Então, uma das soluções, um dos caminhos é ter uma vida com um urologista. Exatamente. Se A partir dos 45 anos, se tornar amigo do urologista. Sem falhar, hein? Seu amigo íntimo, né? Essa causa é um amigo íntimo. Gente, e aproveitando, a gente vai estar estreando agora um novo quadro, que é o Mitos e Verdades. Doutor,
É mito ou verdade que após um câncer de próstata, o paciente pode ter vida sexual ativa? Se após o câncer ele pode, ele deve, né? Ele deve ter uma vida sexual ativa. O câncer não impede em nada a vida sexual dele. Claro que a cirurgia de próstata pode levar a uma impotência, mas não é regra, né? Então, câncer não altera em nada a vida paciente. Então, isso é um mito. É um mito. É um mito. A atividade sexual aumenta o risco de desenvolver câncer de próstata? Não, mito. É um mito? É um mito, ao contrário. Tem bastante mito. Alguns estudos mostram exatamente o contrário. Quanto mais o paciente ejacula, menor a chance de ter o câncer de próstata. Agora pegou. Agora tem que ajudar a mulher, né? Tem que ajudar. Tem muitas mulheres que assistem nosso podcast. Geralmente são as mulheres que querem saber, né? Sabe? Geralmente é a mulher que pega o homem pelo braço e traz. E é verdade. É ou não é? É verdade. Na sala de espera só tem homem? Não, tem sempre a esposa. E normalmente a mulher quer entrar na consulta com o homem. E aí o paciente fala, não, vou entrar, vai falar tudo, toda a verdade, não vai mentir não. Porque ele pode querer chegar lá e contar uma história, que não é tipo, não, só vim aqui porque ela pediu para me vir. Não, verdade. Grande parte dos pacientes é isso que acontece. Porque é hábito, né? A mulher, quando menstrua, a mãe leva ela no ginecologista, né? Ela começa a se tratar muito mais cedo. E o homem não tem essa cultura. Então, assim, para ele é mais difícil. A gente está aqui para tentar mudar esse pensamento. Vai quebrar isso aí. Doutor, e é mito ou é verdade que o uso excessivo de anabolizante aumenta a probabilidade de desenvolver um câncer de próstata? Então, não diretamente, né? O uso excessivo de anabolizante leva a alguns outros problemas que causam problemas prostáticos. A hiperplasia prostática, o uso indiscriminado do anabolizante, aí a gente vai entrar numa celeuma que não é relacionada ao câncer de próstata, mas trazem muitos problemas, né? Então, assim, se você for fazer um tratamento de reposição hormonal, tem que ter uma indicação, tem que ter um acompanhamento, porque o uso indiscriminado vai te levar a problemas, né? Aumento de massa cardíaca, tromboembolismo diversos. Então, assim, não use nada sem orientação médica, porque os problemas acontecem. E muitas vezes a gente vê muito hoje, né? Vou usar um anabolizante agora para ficar forte hoje, mas a gente esquece que a gente tem uma terceira idade aí também para aproveitar, e assim, aproveitar ela sem saúde é mais complicado. Verdade. E quais são os exames, quais são os exames mais solicitados nessa campanha? A campanha... em relação ao câncer de próstata é o PSA, né? PSA e o toque retal, né? Sim. Mas, assim, os exames de rotina incluem ultrassonografia da próstata, ultrassonografia das vias urinárias, né? Um exame de urina. Então, é um check-up, na realidade, né? A gente faz... A gente não pode estigmatizar a medicina, né? Eu só vou fazer isso ou só vou fazer aquilo. Na verdade, todos somos médicos. Então, a gente faz os exames laboratoriais de rotina e a gente vai orientando. Aumento de glicemia encaminha para o endócrino, né? O paciente que tem uma hipercolesterolemia, acompanhar com um cirurgião geral, um cardiologista ou com um clínico geral, que isso pode desenvolver uma coronariopatia. Então, a gente acaba direcionando. Muitas vezes o paciente vem na gente e ainda não foi num cardiologista, ainda não tem o hábito de se cuidar, e a gente vai tentando direcionar. Você vai ver esse homem como um todo. Exato. Ele não é só uma próstata. Tem que ser holístico, né? A gente não pode ver o paciente médico do dedo, médico do nariz, médico... Tem que ser holístico. Muitas vezes psicólogo, psiquiatra. É verdade, porque ele só quer contar uma história, não está muito bem. A gente tem um paciente idoso, né? Que às vezes não tem com quem conversar em casa, chega no consultório e quer conversar. A gente tem que ter tempo. Porque isso é também um momento de ser acolhido, né? Exatamente. De ter o carinho do médico, porque ele já ele tá ali, tá com receio, tá com medo. Aí ele vê que não é nada daquele monstro que ele estava imaginando. Então ele acaba se abrindo de uma forma. Acho que a medicina tem que ser assim, né? Sim. Você
abordar o paciente como um todo, né? E não ser uma coisa só direcionada. Isso é importante para o paciente, ele se sentir acolhido. Alguns pacientes chegam no consultório e falam que não tem com quem conversar, com quem dialogar, muito sozinhos, né? Muitos, a maioria idoso, né? Que o filho sai de casa, sai todo mundo de casa, né? Fica aí mesmo, a esposa, às vezes a esposa faleceu, ele está sozinho, e ele vai no médico para conversar. Eu gosto. Recebeu carinho, né? É gratificante demais. Doutor, qual a diferença entre o PSA total e o PSA livre? Então, o PSA total é o PSA que circula na corrente sanguínea. O PSA livre é aquele mais específico. Então, essa relação total e livre é importante. Então, quanto menor o PSA total e maior o PSA livre, fala a favor de benignidade. Quanto maior o PSA total e menor o PSA livre, fala a favor de malignidade. Então, essa relação total e livre que é importante, né? Nossa, o equilíbrio é tudo, né? Exato. Mas aí passa os dois, né? O médico vai ter que Faz passar os dois, faz os dois. Os dois andando juntos. Exatamente. Não adianta, assim, claro que adianta se dosar só o total, né? Mas você vai ter uma noção de quanto está o PSA. Sim. Mas essa relação total e livre é importante também. Então não tem o mais importante. Não tem. Tem. Os dois andam juntos. Os dois. Você ter essa relação é o mais importante. E aí entra naquele pacote, né? Entra no pacote do exame de sangue, PSA total, livre e o toque. Então eles andam juntos. Não tem os três. Se existe um mais importante que o outro. Não, eles se complementam. Existem alguns estudos que fizeram só com PSA, só com toque e os dois juntos, né? Então, assim, quanto mais exame, subsídio a gente tiver para fazer o diagnóstico, melhor. Então, os dois isolados não são tão eficazes. O ideal são os dois juntos. Você fazer tanto o toque quanto o PSA. Doutor, com a internet, com a gente, né? Antes de ir ao médico, a gente vai na internet, você sabe? Doutor Google. A gente fala ali com ele, que está ali na nossa mão. E aí, como é que o senhor lida com esse paciente? O senhor teria alguma história para nos contar? De um paciente que já chegou lá praticamente na cabeça dele com o diagnóstico dele? Não, na realidade a maioria já chega. A maioria já chega. Isso é um problema, né? Sim. Porque assim, ele não tem a perspicácia para saber definir o que é certo e o que é errado, né? Na internet, cada um escreve o que quer. Né? Sim. Então, se você vai em estudos clínicos, né? Você vai em locais que te dá a informação correta, beleza, mas blog, né? Então, a pessoa pode escrever o que ela quiser ali e falar o que ela quiser também, que você vai ter aquilo como verdade. Muitas vezes está errado. Né? Muitas vezes o paciente se automedica, já chega medicado. É verdade. Isso é complicado. Mas o senhor já tem uma história que dá para contar para gente, de algum caso? Sem expor ninguém. Só uma historinha. Tem vários. O paciente chega tomando. Casos engraçados. Hoje tem muito caso engraçado, né? Então, conta umzinho assim. Então, leve, assim, não leve. Não em relação ao exame, assim, mas o paciente às vezes chega, fala, doutor, eu não me preparei para fazer o exame. Não tem preparo. Né? O exame de toque não tem preparo. Aí teve um que tirou um desodorante da mochila, jogou o desodorante. Sim. Tá cheiroso, olha que cuidador, que carinho pro senhor. Nossa, como esse é meio. Eu só olhando, só esperando ele terminar. Foi engraçado. A gente só consegue imaginar a cena, né? Sim, porque... A gente fica meio sem ação, né? Sim. Eu falei, eu não vou cheirar. Isso é uma coisa disso. Aí lembrando, doutor, é 1 hora de exame? É 1 hora dando toque a alguém? Como é que é isso? Não, são segundos. Viu, gente? Tá vendo? Não é 1 hora dando toque, não é meia hora, não é 1 minuto. Nada. Segundos. O senhor usou a palavra? Segundos. Em segundos, você já elimina esse problema. Você já resolve a sua situação. Sem segundos.
E pode salvar uma vida. Pode salvar uma vida. Então, quando a gente fala aquela frase, um toque salva uma vida, é verdade. É real. Doutor, um amigo meu, o pai dele, por volta de 50 anos, ele teve câncer na próstata, teve que retirar a próstata. Certo. E aí ele tem esse receio. Ele não tem nem 30 anos, tem 20 e poucos anos. Então, ele já está no tempo de procurar um urologista ou não? Ele vai também ter que esperar 45 ou 50 anos. No caso dele, 45. Então, em relação ao câncer, esperar, né? Sim. Mas ele tem que mudar os hábitos de vida, né? Então, se você tem uma história familiar, você vai evitar o que pode te prejudicar, né? O tabagismo, a falta de o sedentarismo, que é a falta de atividade física, né? Uma alimentação mais saudável, né? Sim. Então, assim, tem que se cuidar desde agora. Se ele já sabe que existe um risco, então tem que eliminar o que pode aumentar esse risco. O uso de anabolizantes, né? Vai aumentar o risco de câncer de próstata especificamente? Não. Mas pode levar a problemas que podem causar transtornos prostáticos, né? Se ele tem uma história familiar de câncer de próstata, o que alimenta o câncer de próstata é a testosterona. Se ele fizer essa reposição de testosterona, se em algum momento ele tiver o câncer de próstata, pode piorar, né? Então, assim, quem tem a história familiar, esse uso indiscriminado de anabolizante se torna muito mais perigoso, né? Porque ele pode não ter o câncer de próstata? Pode. Mas ele pode ter e ser alimentado por esse excesso de anabolizante. E piorar o prognóstico. Então, não é porque o pai dele teve que ele vai ter também. Não. A gente não pode... É um fator de risco, né? A hereditariedade, mas não quer dizer que ele vá ter. Então, ele ainda pode esperar e ir só com 45 anos para o urologista. Pode. Enquanto não... Exato. Obesidade, tabagista. Se o pai dele tem esses fatores de risco, podem ter propiciado aparecer o câncer de próstata. Se ele se cuida, se ele evita esses fatores de risco, pode ser que ele não tenha. Então, assim, é importante se cuidar. Doutor, muito obrigada por esse bate-papo. É um prazer estar aqui com o senhor. Antes da gente terminar, deixa um recadinho aí para os homens nesse Novembro Azul. Se cuidem. Querido, você que gostou do nosso bate-papo, você encontra o Dr. Marcelo Franco, um dos nossos patrocinadores. Ele trabalha na Policlínica Menino Jesus, que é um dos nossos patrocinadores aqui do podcast. Então, entre em contato conosco, que a gente vai estar lá encaminhando. Vamos lá fazendo uma consulta, faz uma visita. Vamos lá naquele rapaz lá, naquele médico lá. Ó, a mão dele, mostra a mão, ó, tranquilo. Ó, mãozinha. Sem mistério. Sem mistério. Doutor, sem preconceito. Isso é o mais importante. Muito bom. Doutor, muito obrigada pelas dicas. Vamos levar. E aí, o espaço está aberto. Queremos ter o senhor aqui mais vezes. Com certeza. Hoje nós falamos muito sobre a saúde masculina. Certo. A próxima vez nós queremos falar sobre a saúde feminina. Okay. É verdade. Porque urologista também é lugar de mulher. Também. Gostou? Exato, é isso aí. Obrigado aos nossos patrocinadores, Policlínica São Francisco de Paula, Policlínica Menino Jesus e Policard Med. E não se esqueça, busque conhecimento. Tire suas dúvidas E decida o que é melhor para você. Tchau.